Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilhe, envie esse vídeo para o maior número de pessoas, para que tu entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chegue ao maior número de corações, amém? Nós estamos hoje terminando uma série de 3 vídeos que nós começamos há 2 semanas atrás. O primeiro tema do primeiro vídeo foi o princípio básico de um líder. O segundo vídeo foi o nível de treinamento de um líder. E o último vídeo dessa série sobre liderança é o tempo de um líder. Por que o tempo de um líder? Todo líder precisa saber o seu tempo de agir, o seu tempo de dar o próximo passo. Por exemplo, Jesus começou seu ministério com 30 anos. Mas antes desses 30 anos, os 30 anos antes de anteceder a sua liderança, dele começar o seu ministério, o que foi que Jesus fez? Ele se preparou. Então ele esperou o tempo certo, ele foi para o casamento, e a sua mãe Maria falou que pediu para ele intervir, operar um milagre ali na transformação de água de vinho. Ele falou: ainda não é o meu tempo. Então todo líder precisa saber o tempo certo de dar o próximo passo. Davi também foi a mesma coisa. Davi foi ungido rei e ele esperou um tempo certo de assumir o seu reinado. Ele, na hora que ele foi ungido rei, ele não saiu de lá da casa dele, foi até o palácio onde estava Saul, que era o rei atual, e falou: agora eu sou ungido rei, agora você vai sair daí e eu vou assumir meu trono. Não, se ele fizesse isso, ele ia ser morto, porque ele ia fazer antes do tempo. Aprenda uma coisa, tudo que você faz antes do tempo, em vez de ser bênção, se torna maldição para a sua vida. Então você precisa esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E Eclesiastes 3 diz: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para as coisas cumprir na minha vida e na tua. Então você precisa esperar. Às vezes nós ficamos ansiosos. A ansiedade, ela é a inimiga do propósito e do tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque nós tomamos decisões ansiosas, porque nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Por exemplo, eu recebo uma palavra profética que eu seria um pastor. Isso é um exemplo, amém? Eu recebo uma palavra profética que seria um pastor. Então, mas Deus não determina quando vai ser, não fala para mim quando vai ser. Então, eu preciso esperar isso acontecer, porque se eu recebo essa palavra e chego nos meus pastores e falam para eles: é para me ungir pastor hoje, eu estou antecipando um chamado que não era no tempo, e em vez daquilo ser bem, se torna maldição na minha vida. Por quê? Porque eu não estou preparado. Nós precisamos passar por um processo, tudo na nossa vida, nós precisamos passar por um processo de treinamento, de amadurecer, de formação de caráter, de princípios. Um líder que é levantado líder antes do tempo. Em vez de você levantar alguém que vai curar as pessoas, você vai levantar alguém que vai ferir. Em vez de você levantar uma bênção, você levanta uma maldição, alguém que vai dar muito trabalho. Então todo mundo precisa passar por um treinamento, por um processo, e para isso tem um tempo. Um líder precisa esperar o tempo certo de tomar as decisões, de mudar de geografia, de mudança de ministério, de tudo na vida dele, de chamado, de propósito, de abrir uma empresa. Quantas pessoas tomam decisões erradas, abrem empresa antes do tempo, antes de estarem preparados, e acabam se frustrando e fechando a sua empresa, e se frustrando, se decepcionando e passando por muitas dificuldades. Há um tempo certo para todas as coisas. Há uma fase em nossas vidas, todo o tempo tem uma fase. É a mesma coisa uma lagarta dentro de um casulo. A lagarta está passando por um processo de transformação. Dentro de um casulo, o casulo é um lugar apertado, um lugar escuro, um lugar que ela está sozinha. Mas para ela se tornar borboleta, ela precisa passar por esse casulo. Então tem um tempo certo dela sair do casulo. Mas muitas das vezes chega alguém que quer ajudar, e se der um cortinho no casulo, ela vai cair do casulo antes do tempo, ela não vai conseguir voar. Por quê? Porque ela saiu do casulo antes do tempo. E toda borboleta, para se tornar borboleta, ela precisa passar pelo casulo, precisa primeiro ser lagarta. Talvez seja o tempo que você esteja passando agora, um tempo de lagarta. Um líder que está passando por um treinamento, um tempo de lagarta. Igual Davi passou, José passou, Jesus passou.
um tempo de processo, o tempo do processo é um tempo de treinamento, para quando você assumir o seu lugar de governo, o seu lugar de liderança, você está maduro, você está preparado, com as suas emoções em dia, você está treinado para poder treinar outras pessoas. Ninguém treina ninguém sem antes estar treinado, não existe isso. Então um líder, ele precisa saber o tempo certo, tomar as decisões certas. E ele também tem que estar atento. Por quê? Porque no tempo certo ele vai ter que tomar a decisão certa e rápida, que vai mudar toda a história da vida dele e dos seus liderados. Então aprenda o tempo certo. Um líder tem que saber o tempo certo, ele tem que estar sensível ao tempo certo, a hora da mudança, a hora da decisão, a hora de levantar alguém. Porque um líder, isso ele só vai adquirir através da oração. Oração com o Senhor, intimidade com Deus. Porque a oração ela nos faz sensível a ouvir a voz de Deus. Porque só Deus sabe o nosso futuro e Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Então, eu tenho que um líder relevante, um líder que vai saber tomar as decisões certas no tempo certo, é um líder que ora. Um líder que ora, ele está sensível à voz do Espírito Santo e ele vai falar, é agora a hora da mudança, é a hora de escolher alguém, é a hora de tomar a decisão certa. Então, aprenda isso. O segredo de um líder que toma a decisão certa e sabe o tempo certo de tomar a decisão de fazer as coisas é um líder que ora. Então a oração é a chave de um líder de relevância, um líder de sucesso que vai tomar as decisões certas na vida dele, principalmente no tempo certo. Davi, ele foi levantado, foi ungido líder, esperou um processo e no tempo certo todas as coisas cooperaram para o bem dele e ele assumiu o trono. A mesma coisa foi com José. José recebeu, através de Deus, um sonho que ele iria governar. Ele passou por um processo, primeiro foi vendido pelos irmãos, caiu na casa de Potifar, da casa de Potifar injustamente foi parado em uma cadeia, e da cadeia, em uma noite ele dormiu preso, e no outro dia ele foi levantado governador de todo o Egito. Mas ele esperou o tempo certo. Ele poderia tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas antes do tempo e teria sabotado toda a missão. Mas não, José, Davi e Jesus esperaram o tempo certo para tomar as decisões, esperaram o tempo certo das coisas acontecerem na vida deles. Quero te falar uma coisa, líder que é líder, toma a decisão no tempo certo. E pode ter certeza de uma coisa, as coisas irão acontecer e serão tudo perfeito e o nome do Senhor será glorificado. E ele terá uma liderança de sucesso. Então espere o tempo certo das coisas acontecerem. Jesus estava em uma cidade, Lázaro foi morto. Lázaro estava morto. E as irmãs dela falaram, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus sabia o tempo certo de ir. Ele recebeu a mensagem e ainda esperou mais um tempo para poder ir lá e operar o milagre e o nome do Senhor ser glorificado. Porque se ele vai antes, Lázaro receberia cura. Mas Jesus queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele esperou o tempo certo, Lázaro morreu, foi sepultado e Jesus ressuscitou Lázaro. O que é mais importante, o que é mais impactante? Uma cura ou ressuscitar um morto? Claro que ressuscitar um morto. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Deus está preparando uma situação perfeita para me levantar e te levantar, mudar a minha história e a tua história. Então nós precisamos estar sensíveis e isso só vai através de oração. Um líder que vive de oração, está sensível ao Espírito Santo e ouve a voz de Deus, ele toma a decisão certa, na hora certa, que vai mudar a história dele, a história dos liderados dele, a história da casa dele, e a vida dele nunca mais será a mesma, e o melhor, o nome do Senhor será glorificado, porque o líder que toma a decisão na hora certa, ele toma a decisão, e as coisas quando acontecem são coisas grandiosas, coisas sobrenaturais, coisas impactantes, que vão mudar toda a trajetória da vida dele e quem está ao seu redor. E principalmente, o nome do Senhor é glorificado. Então, se você quer ser um líder de relevância, um líder de sucesso, aprenda a tomar as decisões na hora certa. Esteja sensível ao Espírito Santo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conectar e vai buscar aquele que já viu o meu e o teu futuro. Então, para tomarmos decisões certas, nós temos que nos conectarmos com quem já viu o nosso futuro lá na frente, que é o nosso Deus.
Amém? Então, se esse vídeo fez sentido para você, envia nos seus grupos de WhatsApp, envia para aquela pessoa que quer ser líder, para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Amém? Nós encerramos hoje uma série de 3 vídeos sobre liderança e nós em breve iremos iniciar mais uma série de vídeos que vai acrescentar na minha e na tua vida, porque quando eu ensino, eu automaticamente estou aprendendo. Amém? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e que essa série possa ter levantado, possa ter mudado você e possa transformar você em um líder de sucesso. Que Deus te abençoe.